E, gente, é muito perigoso, né? Porque a pessoa, ela perde tudo, perde o emprego, Credo. ela só pensa em você. Eu peguei e falei assim, meu, acho que não é justo eu fazer isso com uma outra pessoa. Poxa vida, terminou a relação, né? Terminei a relação e tentei voltar de uma maneira não muito legal. Como é que volta, hein? Ele começou contando de um jeito leve, até engraçado. Mas presta atenção no que tem aqui por trás. Um término, para muita gente, é mais do que o fim de um relacionamento. É o início de uma sensação de vazio absurda. Porque é mais que saudade. Você fica desorganizado emocionalmente. Quando alguém sai da nossa vida, principalmente alguém que a gente ainda ama, o cérebro entende isso como perda. E perda ativa dor real. E é aqui que começa o problema. Porque a gente sofre pelo que aconteceu e sofre também pelo que ainda queria que estivesse acontecendo. E se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Mas vou contar a história. É isso. Quando dá certo, a gente não gosta. Todo mundo aqui, quando termina um relacionamento, passa por aquela fase super ruim, você fica triste, bad. Mas parece que o mundo conspira contra você, porque seus amigos começam a namorar, todo mundo tá bem, tá love e você tá super mal. Mas agora, presta atenção nisso. Não é só o término, é o depois. Porque você já percebeu uma coisa. Quando você tá mal, parece que todo mundo resolve ficar bem ao mesmo tempo. Você abre o Instagram, um casal viajando, outro no jantar, outro assumindo relacionamento e você ali, tentando entender o que aconteceu com você. E começa o negócio aqui dentro. O que tem de errado comigo? Porque não é só saudade. Você começa a se comparar com gente que você nunca comparou antes. Você começa a lembrar de coisas que nem te incomodavam. E tudo vira prova de que você não foi suficiente. Isso vai minando sua confiança, sua segurança e a forma como você se enxerga. Porque a dor muda de lugar. Ela sai do relacionamento e entra em você. E aqui é onde muita gente começa a se perder. Mas acontece uma coisa, de fato, que todo lugar que você anda, você vê uma plaquinha. Traga o seu amor em 3 dias. Traga o seu amor em 3 dias. Em todo lugar que eu andava, eu via uma placa. Traga o seu amor em 3 dias, traga o seu amor em 3 dias. E eu comecei a cogitar fazer isso. Mas aí ele não saiu dessa dor. Ele só tá tentando fugir dela. E quando você não resolve, qualquer coisa que prometa resolver começa a te chamar. Mesmo que você nunca tenha acreditado nisso. E repara num detalhe. Ele começa a ver isso em todo lugar. Mas não é que apareceu mais. É que agora ele tá procurando. Mesmo sem perceber. Tudo que fala em trazer de volta vira uma possibilidade. E aí começa aquele pensamento. E se funcionar? E se for isso que falta? E pronto. A pessoa já entrou porque ela não tá mais tentando entender o que sente. Ela tá tentando parar de sentir. É quando a dor vira urgência. Qualquer promessa vira solução. Mesmo que não faça sentido nenhum. Mas aí eu fui no espelho e falei, pô, eu me amo, eu tenho autoestima lá em cima, eu não preciso disso. Cheguei no meu quarto, peguei o Instagram e já fui. Meu Deus. Procurar amarração amorosa. Agora, isso aqui é muito sério. Porque ele olha no espelho e fala, eu me amo, eu tenho autoestima, eu não preciso disso. E alguns minutos depois, ele tá fazendo exatamente isso. E se você nunca viveu isso, eu vou te explicar como isso acontece. Você fala que já superou, mas continua olhando o perfil da pessoa. Você fala que não quer mais, mas responde quando ela aparece. Você fala que sabe o que merece, mas aceita menos. Só para não perder. E não é porque você não sabe, você sabe, mas tem uma parte sua que ainda tá presa lá. E quando essa parte assume, ela não quer coerência, ela quer alívio, ela quer parar de sentir aquilo. E é aí que você se convence de fazer coisas que você mesmo disse que não faria. E depois, você nem se reconhece. Eu comecei a ler sobre isso primeiro, né? Pra ver. Você era sério. Eu entrei em contato com uma feiticeira e ela falou assim, ó. R$600 eu trago o seu amor em 3 dias. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Vou conversar com a minha mãe, porque ela é uma pessoa super ok. Falei, mãe, eu preciso, por favor, de um conselho. Você sabe que eu tô apaixonado por essa pessoa ainda e eu não consigo superar. E ela, para de me encher o saco e faz logo. Aí eu peguei, mandei o dinheiro, R$600. Ela falou, ó, então na segunda-feira eu te mando um vídeo com todo o ritual pra você ver como que foi. Então você meteu-lhe um pix de R$600 e ela ia te mandar um vídeo mostrando a feitiçaria dela. Mostrando tudo, exatamente. Agora, presta atenção nesse momento, porque aqui não é só uma decisão, é aquela decisão que a pessoa chama de
última tentativa. Você já falou isso pra você? Ah, vai ser só dessa vez, só pra ver no que dá. Depois eu sigo em frente. E aí que a pessoa se convence de fazer algo que no fundo ela já sabe que não deveria. Porque olha o que foi oferecido pra ele. Em 3 dias eu trago de volta. Isso não é uma proposta. Isso é um gatilho. Porque quem tá em dor não quer um processo, quer um resultado rápido. E aí, qualquer coisa que prometa isso parece a solução perfeita, mesmo não sendo. E tem um detalhe aqui, ele ainda pede conselho. Ou seja, ele não estava seguro, ele só estava com medo de perder de vez. Quando o medo de perder fala mais alto, a pessoa paga qualquer preço para não ter que aceitar que acabou. Aí eu fui pesquisar o que acontecia com a pessoa. E, gente, é muito perigoso, né? Porque a pessoa, ela perde tudo, perde o emprego, ela só pensa em você. E eu fiquei muito assustado. Porque eu peguei e falei assim, acho que não é justo eu fazer isso com outra pessoa. Eu passei o nome, a foto, o RG, pra saber tudo. Que é pra não ter erro. O signo também, que eles pedem. Passou o signo, lógico. Aí eu li sobre o que acontecia e aí eu falei, não, cara, acho que não é justo. Mandei. Não merece. Não, ele não merecia. E aqui vem aquele momento que ninguém gosta de admitir. Ele percebe o que fez e tenta voltar atrás. Só que agora já não depende mais dele. E isso dá uma sensação muito pesada de perda de controle. Porque até aqui foi ele que decidiu, mas agora ele só reage. E olha como a consciência volta. Não é justo fazer isso com a outra pessoa. Ou seja, no fundo, ele sempre soube. Só que ignorou. Porque naquele momento doía mais perder do que fazer o que era certo. E agora? Vem o outro lado, medo, ansiedade e aquele pensamento que não sai da cabeça. Por que eu fiz isso? E esse ponto aqui é muito importante, porque muita gente acha que o problema é errar, mas muitas vezes o problema é continuar depois de perceber que errou, é não conseguir sair, é se ver preso numa escolha que você mesmo fez. Mandei uma mensagem e pedi pra ela cancelar. Só que ela falou assim, não, agora eu vou fazer e você vai fazer a amarração. Eu falei, tá bom, então vamos esperar. Ela não queria perder esses 600. Não, eu sabia que ela não ia devolver, porque eu falei pra ela, você pode ficar com o dinheiro, eu sei que você não vai devolver. Tá bom, aí chegou na segunda-feira, eu fui lá na cama da minha mãe pra poder assistir o que tinha acontecido, tava com muito medo. Gente, era um ritual, assim, muito macabro, tinha um bonequinho de voodoo. E ela passava agulha, assim, no boneco de voodoo. E começava a falar numa língua que eu não entendia. Feitiçaria. E aí, quando eu vou ver o vídeo, o meu nome estava no lugar do Carlos. Ela estava fazendo uma amarração pra mim. Agora, olha isso. Assim como esse ritual, também tem coisa que você faz que te prende numa pessoa. Você volta na conversa, revê foto, imagina cena. E cada vez que você faz isso, você reforça e vai se amarrando sem perceber. E quando vê, tá preso, sem nada de fora ter feito isso com você. Na constelação familiar, a gente vê muito isso. Vínculos que continuam ativos, mesmo depois da relação ter acabado. Enquanto isso não é olhado, a pessoa segue presa, tentando resolver no pensamento o que precisa ser resolvido na raiz. Ela tava te amarrando nele. Me amarrando nele. Meu Deus. Aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus, o vídeo já tá gravado, então ela já fez. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô fodida. Tipo, eu não sabia o que fazer. E aqui começa o preço. Porque enquanto ele tá preso nisso, a vida dele tá andando. E ele não. E isso é mais comum do que parece. A gente não consegue seguir. Não porque ama demais, mas porque não soltou. E aí vai perdendo oportunidades, pessoas, tempo. E tem um ponto importante aqui. Quanto mais você pensa na mesma pessoa, mais o seu cérebro, ele reforça esse caminho. Ele aprende que é pra voltar pra isso. E aí fica cada vez mais difícil sair. Na constelação familiar, a gente vê muito isso. Quando você não encerra um vínculo, você não abre espaço pro novo. E a vida não espera. Aí eu falei, mãe do céu, minha mãe começou a rir da minha cara e falou, bem feito. Eu falei, mas foi a senhora que mandou fazer isso. Aí eu entrei em contato com ela, mandei uma mensagem, falei, Desenterra esse pelo amor de Deus, você fez tudo errado. Aí ela falou, você quer que eu faça de novo? Eu falei, não, porque vai que você faça pior ainda. E o que aconteceu? Eu não sei se foi psicológico ou se de fato deu certo. Mas eu não consegui esquecer Carlos de jeito nenhum. Ou seja, todo dia eu lembrava dele, só que, assim, foi 4 anos pensando nele, só que eu juro pra você que não tinha mais sentimento, mas eu lembrava todos os dias do Carlos. Amarrou. E nisso eu comecei a perder o meu emprego, eu perdi meus amigos, eu perdi as casas que eu morava, eu perdi até a cueca. Juro pra você, de verdade. Que loucura. E, cara, eu entrei em contato com uma taróloga só pra saber o que eu fazia, e ela disse, ó, o único jeito é você esperar a amarração passar, que um dia acaba.
E aí eu fiquei 4 anos amarrado nessa Meu pessoa. Deus. Agora, deixa eu te falar o que ninguém fala sobre isso. Ele não ficou preso por causa do ritual. Ele ficou preso porque não conseguiu sair do que sentia. E isso aqui não é raro. É gente que tenta seguir, mas trava quando começa a dar certo. É gente que conhece alguém legal, mas não consegue confiar. É gente que fala que quer algo leve, mas só se vê em relação pesada. E sabe o que muda quando isso é tratado de verdade? Você para de ficar voltando na mesma pessoa na sua cabeça. Você consegue conhecer alguém sem comparar, sem medo, sem travar. Você não aceita mais migalha só para não ficar sozinho. Você começa a se posicionar sem culpa, sem medo de perder. E principalmente você para de repetir a mesma história com pessoas diferentes. Porque não adianta trocar de pessoa se você continua sendo o mesmo dentro da relação. É isso que a psicotraumatologia, a psicanálise e a constelação fazem. Elas não ficam te explicando o problema. Elas tiram você dele na prática, na vida real, nos seus relacionamentos, na forma como você sente, reage, escolhe. Se você se viu em algum momento dessa história, não é falta de força, é padrão. E padrão dá pra mudar.